Pessoal, então, continuamos com a parte 2 do nosso vídeo, certo? Essa parte 2 vai compreender agora o finalzinho do capítulo e alguns exercícios. Então, vamos lá terminar o capítulo, beleza? Por fim, galera, faltou a gente falar a respeito de pressão osmótica e o efeito efeitos coligativos na osmometria. Então, primeiramente, o que é pressão osmótica, galera? Então, perceba aqui essa figura. Note que, de um lado, eu tenho uma solução concentrada e, do outro lado, uma solução diluída. Por exemplo, digamos que eu tenho uma solução de sal e água, a 5% do lado onde o mouse está apontando, lado 2, e a 0,05% ou menos aqui no lado 1, certo? Então, o que acontece, pessoal? Existe um movimento natural de solvente que passa do lado de cá para o lado da solução concentrada, certo? Então, a passagem de solvente na direção da solução concentrada. Beleza, galera? Então, esse é o movimento que acontece devido à osmose. Galera, e o que é pressão osmótica, galera? Pressão osmótica é justamente a pressão no qual eu devo fazer para evitar que esse solvente passe. Como assim? Imagine que eu tenho uma solução aqui, por exemplo, de cloreto de sódio, de sal, e que aqui eu tenho a água pura. Então, eu vou ter se eu não tivesse algo opondo-se a esse movimento, eu teria o quê? Eu teria que forçar, eu teria passagem natural de solvente do lado menos concentrado para o lado mais concentrado, certo? Devido à pressão osmótica. Então, o valor de pressão osmótica é igual à força que eu devo fazer, a pressão que eu devo fazer na realidade, para ser preciso, a pressão que eu devo fazer para resistir essa passagem de solvente aqui que acontece naturalmente, beleza? Então, isso que é pressão osmótica. Osmose reversa é o efeito contrário, no qual eu exerço uma pressão artificial externa para fazer com que o fluido vá no sentido contrário da osmose, que é o natural, certo? Então, com isso, eu consigo, por exemplo, extrair da água do mar um solvente mais puro de água doce, por exemplo, como é o caso utilizado da pressão osmótica. Mas, para tanto, eu preciso tanto aplicar a pressão, quanto eu preciso de uma membrana aqui que separe os dois. Beleza? Pessoal, só prosseguindo, ó. Então, quais são os efeitos coligativos que acontecem na pressão osmótica? Os efeitos coligativos que acontecem são relativos a quê? A adição de um soluto, como você percebeu. E eu tenho uma expressão para quantificar qual que é esse valor de pressão osmótica. Como é que eu calculo isso? Agora, em vez de utilizar a concentração molar, agora eu vou utilizar a concentração de mol por litro, certo? Represento por essa letrinha estilizada aqui, que parece um M, beleza? Agora, note que eu tenho aqui R e T. O que é R? R é a constante dos gases ideais, certo? Ou o constante geral dos gases, existem alguns nomes para essa constante. O que nos importa é o valor. Perceba que ela pode ser tanto 0,08 quanto 102,3. Por que eu tenho dois valores? É porque eu tenho duas unidades diferentes. Aqui, ó, a pressão está em atm e aqui está em miligramas de mercúrio. Beleza? Então, se eu quero um resultado de pressão em ATMs, eu vou utilizar esse primeiro valor. Se eu quero um resultado em miligramas de mercúrio, eu vou utilizar esse segundo valor, beleza? E, por fim, eu tenho aqui a temperatura que eu tenho que colocar também na expressão da pressão osmótica, ok? Lembrando que, quando eu tiver soluções iônicas ou soluções que sofrem ionização, como é o caso de ácidos, eu devo sempre corrigir com o fator de Van Hoff, ok? Pessoal, então vamos fazer um exemplo aqui. Considera uma solução com concentração de 0,3 mol por litro de glicose utilizada em processo de osmose no local cuja temperatura é de 25 graus Celsius. Então, ó, primeira coisa, a concentração foi dada, 0,3 mol por litro. Ele passou o valor, não passou o valor de R, mas eu sei que eu quero a pressão, então eu posso utilizar pelo menos o 0,082 para R, certo? Está aqui o dado logo acima aqui no capítulo. Qual que é a temperatura? 25 graus Celsius. Só que na equação eu não vou colocar a temperatura em graus Celsius. Coloque a temperatura em Kelvin. Beleza? Galera, eu estou higienizado, tá? Estou sozinho aqui.
Estou pegando o nariz aqui, mas está tudo sob controle. Pessoal, então, ó, coloquei o 25 e somei mais 273. Por quê? Para passar o valor para Kelvin. Ok? Então, toda vez que eu quero passar Kelvin para Celsius, eu sempre somo o valor em Celsius de 273. Então, a pressão resultante, nesse caso, foi igual a 7,33 atm. Pessoal, então agora a gente vai fazer os cálculos e, para tanto, eu preparei para vocês aqui o PowerPoint das questões. Faça uma associação entre os pontos assinalados do diagrama de fase seguintes e o estado físico da substância. Então, primeiro, ó, perceba que isso aqui é um diagrama de fases clássico. Aqui eu tenho sólido, líquido e vapor, beleza? Pessoal, sólido, líquido e vapor. Então, primeiramente, vamos localizar os pontos que estão em locais mais claros, ou seja, dentro das regiões do gráfico. Primeiramente aqui, ó, ponto 6. O ponto 6 está na região de sólido. Então, eu coloco aqui, ó, sólido. O ponto 5 está na região de líquido. Então, eu coloco aqui, ó, líquido. O ponto 7 está na região de vapor. Então, eu coloco vapor. Agora, nos pontos que estão em cima das linhas, que são as mudanças de fase. O ponto 3, ele está na região de líquido-vapor, certo? Porque é a mudança de fase. Então, eu coloco aqui, ó, ponto 3, líquido-vapor. O ponto 4 está em cima da linha, então está na região de líquido-sólido. Então, coloco aqui, ponto 4, sólido-líquido ou líquido-sólido, tanto faz. Ponto 1 está na região ou em cima da linha que representa a mudança de fase sólido-vapor. Então, eu coloco aqui sólido-vapor, beleza? Pessoal, restou agora o ponto 2. O ponto 2 está próximo do ponto triplo. Então, eu tenho as três fases coexistindo. Então, sólido, líquido e vapor. Ponto 2 é o ponto triplo. Beleza, galera? Prosseguindo. Um líquido entra em ebulição quando a pressão de vapor desse líquido se iguala à pressão atmosférica do local. A gente falou sobre isso no capítulo. Logo, um líquido terá um ponto de ebulição maior quando está no litoral do que uma cidade serrana. Com base nessa observação, de acordo com o gráfico, responda às seguintes perguntas. Então, aqui, ó, eu localizei no gráfico, mas vamos pergunta a pergunta. Qual dos três líquidos apresenta a maior volatilidade na temperatura de 20 graus Celsius? Note aqui, ó, a curva em azul, ela marca todos os pontos do 20 graus Celsius. Será mais volátil aquele que possuir maior pressão de vapor, certo? Então, quem possui maior pressão de vapor é o etoxetano, seguido do etanol, e depois chegamos na água. Beleza? Próxima pergunta. Determina em valores aproximados o ponto de ebulição dos três líquidos a 760 milímetros de Hg. Então, aqui, ó, 760 milímetros de Hg em vermelho. Rebatendo aqui, ó, o etoxetano está aproximadamente aí 33. O etanol está aproximadamente aqui em 73. A água está em aproximadamente 100 graus Celsius, que é justamente a temperatura de ebulição da água em atmosfera de 760, que é a nossa atmosfera. Pessoal, agora vamos para a pergunta C. Se fosse uma cidade que tenha 600 miligramas de Hg? Então, aqui, ó, 600 miligramas de Hg. O etoxetano vai ser aproximadamente 24. O etanol vai ser aproximadamente 67. Já a água vai ser aproximadamente 87. Beleza? Prosseguindo, ó. É comum adicionar água ao radiador com aditivo à base de etileno-glicol, que tem dupla função. Ele evita que a água ferva, aumenta a temperatura de ebulição de 100 graus Celsius para 118, dependendo da sua concentração, e também funciona como antioxidante, evitando que as peças dentro do motor sofram um processo de enferrujamento. Essa característica deve-se ao fato de que a temperatura de ebulição, ele colocou de início só para confundir vocês aí, é maior, ou seja, a temperatura de ebulição da água mais etileno-glicol é maior que a temperatura de ebulição do solvente puro. Exatamente aí. Vamos observar que isso é o que acontece no caso do estudo da ebuloscopia. Quando eu adiciono um soluto a um solvente, eu vou ter o aumento da temperatura de ebulição. Pessoal, ao serem colocadas, questão 4, ao serem colocadas uma solução contendo sal de cozinha, as cores ficam murchas e escurecidas. Vamos pensar, pessoal, eu tenho um sal que é altamente concentrado.
tem a pétala de rosa, que tem uma concentração mais baixa de sal. Então, o que vai acontecer com o solvente, que no caso é a água, que está na pétala de rosa ou na flor, por exemplo? Ela vai migrar para o sal, certo? Sai sempre do meio mais concentrado. Anote, grave esse nome aí, chamado hipertônico. Perdão, o solvente sempre sai do meio hipotônico. Vamos anotar isso aqui para não esquecer. Menos concentrado é o hipotônico, para o meio mais concentrado, que é o hipertônico. Beleza? Então, ó, hipo é o menos, hiper é o mais, ok? Então, vamos lá, galera. Então, a pétala de rosa é o meio hipotônico. Ele vai fornecer solvente para o meio mais concentrado, ou seja, hiper. Lembra de hiper é grande, é muito. Então, vamos lá, letra C, que é a correta. Ocorre a passagem de água da planta para a solução salina, exatamente através da membrana semipermeável, que é a película de flor, certo? A pétala. Foi dissolvida uma determinada massa de etanol puro de 200 gramas de acetona, acarretando um aumento de 0,86 na temperatura de ebulição da acetona. Então, vamos lá, pessoal. Ele deu alguns dados aí que vão ser relevantes no cálculo. Então, basicamente, o que ele quer saber? Ele quer saber a massa de etanol. Vamos só pensar um pouquinho. Foi dissolvido massa de etanol puro em acetona. Quem que é o solvente e quem que é o soluto? Então, como ele falou que foi dissolvido em, dá a entender que eu tenho mais acetona. Logo, a acetona é o solvente e o soluto é o etanol. Ok? Então, ó, ocorreu um aumento de temperatura de ebulição da acetona. Então, ΔTE é igual a KE vezes a concentração molar vezes I. Vamos encontrar aí, lembrando que como o etanol e a acetona, ambos, só corrigindo, a acetona e o etanol, são ambos substâncias moleculares, então o etanol é uma substância molecular, ele não vai liberar íons e nem sofrer ionização, porque ele não é ácido, tá? A acidez dele não é considerável. Pessoal, então, ó, I é igual a 1. Encontrando, então, W, eu sei que o quê? Ó? Eu sei que o quê? W vai me dar a massa de etanol, mas não cheguei nesse cálculo ainda. 0,86 é igual a 1,72 vezes W vezes 1. I é igual a 1, que a gente acabou de encontrar, e KE é dado da questão que está bem aqui, certo? Pessoal, então, ó, procedendo, eu vou encontrar o quê? O valor de W. W é igual a 0,5 mol por quilo. Já que sabemos o valor de W, eu sei que W é igual a mol de soluto por massa de solvente. Eu sei que eu tenho eu sei a quantidade de solvente que eu tenho, certo? Que é igual a 0,2 quilos, que está aqui no dado da questão. Ó. E sei que o valor de W é meio, porque a gente calculou no slide anterior. Logo, fazendo essa continha aqui, a gente quer que N é igual a 0,1. Encontrando a massa de etanol, a gente sabe que N é igual a massa dividida por massa molecular. Passando para lá, a gente sabe que massa é igual a N vezes massa molar. Então, ó, 0,1 vezes 46, que é a massa molar do etanol. Quem tiver dificuldade de calcular a massa molar, galera, entre em contato comigo, tá? É um conteúdo que a gente já devia estar craque nisso aí. Fazendo essa continha de 0,1 vezes 46, que é a massa molar do etanol, vai chegar que a massa é igual a 4,6 gramas de etanol. Galera, questão 6. O esquema a seguir mostra um tubo em U, em que inicialmente se encontram as amostras A e B com volumes exatamente iguais, mas separados por uma membrana semipermeável, permeável apenas ao solvente água. Beleza? Então, ó, desconsiderando a evaporação da água após certo tempo, o que ocorre com os níveis da solução A e B? Justifique a sua resposta. Ó, galera, aqui eu tenho água pura, certo? Então, aqui eu tenho meio hipotônico menos concentrado. E aqui eu tenho água do mar concentrado. Então, o solvente vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, como mostrei na seta aí. Beleza? Agora, quanto ao nível, ó. Como está entrando água do lado A, então o nível está subindo e o lado B está caindo. Beleza? Qual dos sistemas químicos representa a solução hipertônica? É o mais concentrado, ok? Pessoal,
Quando se adiciona um solução, questão 7, quando se adiciona um soluto não volátil a certo solvente, ocorre a elevação da temperatura de ebulição, certo? Isso que a gente estudou em ebuloscopia. Uma solução foi preparada dissolvendo 34,2 gramas de Al2SO4 em 100 ml de água. Pessoal, uma coisa que eu quero que vocês aprendam. Anotem no cantinho aí. 1 ml de água é igual a 1 grama, tá? Isso aí é um dado que é importante fazer conta rápido. Essa solução iônica vai ferver ao nível do mar na temperatura aproximada de. Já falou que é solução iônica, então eu vou considerar o fator de Van Hoff. Eu quero a nova temperatura. O que eu devo encontrar? A temperatura nova de ebulição. Eu vou aplicar a fórmula TE igual a KE vezes W vezes I, que está lá no capítulo que a gente acabou de estudar. Primeira coisa que eu vou fazer é encontrar aí. Como ele não passou o valor de alfa, eu vou considerar alfa o quê? Alfa igual a 100% ou 1. Então, ó, o sulfeto de alumínio, o Al2SO4, vai se tornar o quê? Vai tornar-se 2Al3 mais 3SO4, 2 menos. Beleza? Então, ó, pense comigo. Quantos íons eu estou gerando? Quantos íons livres eu estou gerando? Estou gerando 2 com 3, 5. Então, meu valor de Q é 5. Então, vamos jogar todos esses valores na equação. I é igual a 1 mais alfa Q menos 1. Então, I é igual a 1, 5 menos 1. Logo, I é igual a 5. Pessoal, prosseguindo, ó, encontrando o valor de W. Eu sei que o número de mols de Al2SO4, 3, é igual a N, a massa, dividido pela massa molar. Então, ó, 34,2 está aqui o dado. E eu sei que a massa molar é 342, está aqui o dado. Só operando. Então, eu sei que eu tenho 0,1 mol. A massa de solvente, agora encontrando a massa de solvente. A massa de solvente é 100 ml. Eu falei para você que 1 ml de água equivale a 1 grama. Logo, eu tenho quantos gramas? Quantos quilos? Se eu tenho 100 ml, eu vou ter 0,1 quilos. Beleza? Pessoal, novamente, ó, W é igual ao número de mols de soluto que eu tenho, que é igual a 0,1, dividido pela massa do solvente, que é igual a 0,1 kg. Logo, W é igual a 1, que é a concentração molar. Agora, por fim, é só jogar os dados na equação. Ó. KE é dado aqui. 1 é igual a W e 5 é igual a I que a gente calculou. Logo, ΔTE é igual a 2,6 graus, que é o aumento na temperatura de ebulição. Para calcular o valor real, então tem que somar quanto era antes, que era 100 graus Celsius, porque é água pura, mais o aumento que teve após adicionar-se essa substância, que é o soluto. Então, o novo valor vai ser 102,6, ok? Pessoal, questão 8. Considere as 5 soluções aquosas diferentes, todas em concentração de 0,1 de glicose e de 4 eletrólitos fortes, NaCl, KCl, K2SO4 e NSO4, respectivamente. A solução que apresenta maior abaixamento do ponto de congelamento é a D. Pessoal, a lógica atrás dessa questão é, já que todas estão na mesma concentração, quem vai gerar mais efeito? É aquela que liberar mais partículas, certo? Então, ó, vamos pensar, glicose é molecular, então cada partícula vai liberar uma partícula, porque não tem dissociação iônica, beleza? Agora, NaCl já é NaCl, KCl, K2SO4 e ZnSO4 já são substâncias iônicas, então elas vão liberar já íons livres. O NaCl vai liberar 2, certo? Na mais o Cl menos, o KCl 2, o K2SO4 vai liberar 3 e o ZnSO4 vai liberar 2. Logo, o K2SO4 é a resposta correta. Galera, agora questão 9. Calcule a massa molecular de substância X, que eu desconheço, né? Sabendo que foram dissolvidos 25,2 gramas dessa substância em 260 gramas de benzeno. Logo, o benzeno é o solvente. Logo, todos os efeitos coligativos vão ser sofridos e calculados em relação ao benzeno, fazendo com que a pressão de vapor diminua 80 miligramas para 80 miligramas de Hg. Considere que a pressão de vapor do solvente puro, na mesma temperatura da solução, é igual a 88 miligramas de Hg. Lembrando que um dado que ele passou, ó, KT é igual a 0,078. Determine a massa molecular de substância X. Estratégia. Galera, vou utilizar a lei de Rho para calcular a massa molecular da substância X que eu devo encontrar, beleza? Ó, a resolução é ΔP VAP, que é a variação da pressão de vapor, dividido pela pressão de vapor puro, KT, WI. Galera, ele falou aqui que a substância
é molecular. Logo, eu não tenho, I vai ser igual a 1, certo? Já facilitou a minha vida. Não, perdão. Ele não falou falou a massa molecular aqui. Falou a massa molecular aqui, mas como ele não falou, eu vou considerar 1, porque às vezes eles se informam massa molecular tanto para substância iônica, mesmo não sendo molécula. É engraçado, pessoal, que na química tem algumas definições que às vezes não chegam para vocês, mas a gente, como professor, tem que tomar certo cuidado. Porque massa molecular, ela, a princípio, se eu fosse pensar em nível de química de ensino superior, ela deveria ser tratada para substâncias moleculares. Os compostos iônicos teriam outra denominação, certo? No entanto, como ele tratou como igual, a gente vai assumir que é uma substância molecular, tá? Pessoal, prosseguindo aqui, ó. Então, ó, como a gente assumir que é uma substância molecular, então I é igual a 1. A pressão de vapor puro é 88 miligramas de Hg. Então, por quê? Porque ele passou aqui, 88 miligramas de Hg, certo? O P novo, ou seja, a pressão nova, é 80. Qual que foi a variação, então? É 1 menos o 8. Então, eu sei que ΔP é igual a 8. Beleza? Então, galera, ó, ΔP é igual a KTWI. Então, eu sei que 8, ΔP, dividido por 88, P a pressão de vapor pura, vezes KT, W e I. Ok? Eu sei que KT é 0,078 e I é igual a 1, enquanto que W é igual a 1,1655 mol de soluto por quilo de solvente. Pessoal, agora vamos encontrar o valor de N. Eu sei que N é igual a concentração vezes a massa de solvente. Qual que é a minha concentração? 1,1655. Qual que é a massa de solvente que eu tenho? 0,260, enquanto que N é igual a 0,3030 mol. Beleza? Agora, determina a massa molar. A massa molar vai ser, qual que é a massa que eu tenho nessa substância? 25,2, ele falou aqui no topo. Dividido por quê? Dividido pela quantidade de mols que eu tenho, 0,3030. Logo, eu tenho a massa molar de 84 gramas por mol. Beleza, galera? Então é isso, meu povo. Terminamos esse capítulo. Se ficar qualquer dúvida para você, pode entrar em contato comigo. A gente vai sanar tudo, tá? Forte abraço, fiquem com Deus.